Ansiedade. Este é um assunto do qual nós estamos entendendo como uma das disciplinas imprescindíveis para o momento que estamos vivendo. Falar sobre ansiedade é lidar com as nossas emoções e com os nossos grandes desafios. É dentro desse tema que eu quero compartilhar com você. Mas o nosso primeiro passo aqui precisa ser através da oração, pelo caminho da oração, buscando a presença de Deus. Eu quero orar junto com você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, confiando o nosso coração e crendo na operosidade do Teu Espírito através da palavra do Senhor. Agora, sobre cada um destes que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor esteja gerando vida, cura, restauração, que a Tua unção seja sobre nós, e nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então, falar sobre ansiedade hoje não é só atual, obviamente, mas também como remédio necessário para que o nosso coração comece a receber os escapes, os livramentos, os condicionamentos para que não venhamos cair nessa janela que, na verdade, acaba se tornando para muitos um caminho muito obscuro, um tempo onde as dores que podem surgir de algo como algo oriundo da ansiedade, as dores que podem vir dali, realmente vão trazer um tempo de muito sofrimento. Mas a palavra do Senhor que tem a dizer sobre o nosso coração, para aquilo que nós precisamos hoje compreender espiritualmente, sempre será a saída. E em Provérbios capítulo 12, o versículo de número 25, o texto diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Podemos perceber que todos nós, quando estamos próximos de pessoas que têm palavras de cura, palavras de motivação, palavras de fé, de encorajamento, geralmente num ambiente como esse, a nossa capacidade de nos refazermos e de reavaliarmos os pensamentos negativos que estávamos tendo antes, a nossa capacidade de trazer novas forças para que a nossa mente esteja ocupando novamente um lugar de centralidade, tudo isso aumenta quando somos favorecidos por um ambiente desse. Pessoas são um grande presente para nós. Mas quando num período desse, onde geralmente estamos distantes fisicamente, a perda dos contatos tão assim habituais que tínhamos, pessoas que geralmente estavam ali sempre com irmãos, pessoas importantes, amigos, líderes espirituais, presente ali, participando do movimento da igreja, da comunhão da igreja, sabe? Tudo isso fazia parte e ainda fará parte daquilo que nós temos como hábito de ser igreja, nós temos como hábito de viver em comunidade. Mas quando agora o contexto é diferente, o momento é diferente, somos desafiados a lidar com as nossas reflexões pessoais. E aí, é nesse momento que a voz que precisa falar mais alto no nosso coração, na nossa mente, é a voz de Deus que está na sua palavra. Mas a própria palavra, nós vamos ver que a ansiedade no coração traz abatimento. A ansiedade abate. Então, tanto temos nesse único versículo aqui consequências que vão vir através da ansiedade, como doses de remédio.
Vamos ter aqui a saída, porque a palavra sempre irá nos proporcionar a saída, afinal, esse é o evangelho das boas novas, e esse é o tempo dessa restauração da palavra de Deus na vida de muita gente. Por isso, meus queridos irmãos, primeiramente vamos refletir sobre essas questões que estão nos envolvendo a respeito da ansiedade. Os perigos que vêm quando alguém pode se deparar com essa janela tão como se fosse sem fundo, como um lugar onde talvez a pessoa não entrasse e tivesse enorme dificuldade de sair desse lugar. Esse ambiente onde um vazio, uma sensação de vazio, uma sensação de desesperança começa a se agigantar. Os gigantes aumentam, os desafios aumentam, as fortalezas aumentam, tudo isso o quê? Muitas vezes decorrentes da ansiedade. Mas a palavra, quando ela vai dizer que realmente a boa palavra nos alegra, nós temos que compreender que essa palavra de Deus, ela será sempre essa boa palavra. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nela confiam. Texto em Provérbios, quando diz isso, está dizendo sobre o poder, a pureza, a eficácia da palavra de Deus. E os nossos irmãos, os nossos amigos sempre terão palavras para estar conosco, ministrando ao nosso coração palavras boas. E nosso desafio, então, é que agora, nesse período onde nós estamos distanciados por uma necessidade, nós tenhamos o nosso coração sendo alimentado por essas boas palavras. Veja o que diz então em 1 Pedro, capítulo de número 5, o texto é conhecidíssimo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitos de nós cristãos sabemos esse texto de cabeça, nós conhecemos esse versículo, nós falamos para as pessoas, quando elas estão aflitas com algumas coisas, sobre esse versículo. E nós temos razão de proclamar essa palavra sobre essas pessoas, de declarar por fé essa palavra. Mas no versículo 7, ele está ligado a um contexto. E aqui a base desse contexto está naquilo que o Senhor está nos despertando para relacionamento com Ele. E começa o nosso relacionamento nesse lugar da presença de Deus. Está no versículo 6, a base para que a gente possa viver essa condição de onde lançar isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, não só vamos ficar entendendo que eu posso entregar a minha ansiedade para o Senhor, mas quando a gente fala isso para uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, que está com esse sentimento de falta de convicção sobre os dias de amanhã, que está nervosa por esperar coisas, está aflita porque tem que esperar respostas, porque tem que esperar se vai dar certo o trabalho, se vai permanecer empregada, se vai permanecer no seu dia a dia ali, conforme era o cotidiano. Tem que esperar que venha uma ordem maior para poder retornar à vida normal. Quando a gente fala isso, sobre lançar a ansiedade para alguém que está vivendo algo dessa forma, sabe o que essa pessoa pensa? Geralmente ela vai pensar assim, mas eu vou lançar onde? Como? Me explica a prática disso, porque pela palavra eu estou ouvindo, eu conheço o versículo, mas geralmente quem está sofrendo com ansiedade vai pensar, eu vou lançar onde isso? Qual lugar? Eu preciso de algo concreto, eu preciso de uma resposta concreta, eu preciso de um remédio de fato, eu preciso de uma medicação para isso. E aí nós vamos nos deparar com uma necessidade de que algo seja provado e não seja por fé. E a nossa vida cristã é por fé. Mas nós podemos ensinar os atalhos, os caminhos. Nós não podemos entregar um remédio pronto para quem está sofrendo por ansiedade. É lógico que vai ter as alternativas, né, de se clinicar alguém com isso, mas são especialidades. Agora, esse tipo de ansiedade que nós estamos vivendo, primeiramente está ligada à questão do tempo que nós estamos. E é aí que entra, então, a chave para tudo isso. Humilhar-se.
humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Então, como nós conseguimos, para onde, em quem nós vamos lançar a nossa ansiedade? Nós vamos lançar, nós vamos entregar para o Senhor. E a palavra vai dizer que nós devemos então, quando o versículo 10 diz humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, está dizendo sobre ir em direção a Ele e se relacionar com Ele, se entregar completamente, está dizendo sobre um lugar onde eu construo em Deus para que depois eu possa lançar nesse lugar tudo aquilo que a minha alma está sofrendo. Então o sofrimento com a ansiedade, ele tem um lugar para ser lançado. O lugar da presença de Deus, o lugar que eu preciso construir na presença de Deus. Então, nosso primeiro passo, nesse primeiro vídeo dessa série sobre ansiedade, está nos motivando, nos incentivando a enxergar se existe então uma batalha contra a ansiedade, eu vou vencê-la. E onde será o lugar da minha vitória? A minha vitória começa na presença de Deus. Por isso, então, eu quero motivar também você para acompanhar as outras ministrações e crer que Deus estará falando e sarando o seu coração nesse tempo. Um grande abraço para você, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, creia nele, tenha esperança e que então você possa continuar acompanhando as ministrações pelo YouTube. O link vai estar na bio. Você pode estar acompanhando aí essas ministrações debaixo da graça de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.